Olá, alunos! Vamos dar continuidade ao estudo dos heredogramas e corrigir mais alguns exercícios. Então, vocês vão se lembrar desse heredograma, a gente já vem usando ele há algum tempo, daquela família fictícia que nós criamos, e ele vai nos ajudar a resolver o exercício número 1. Lembrando que essas informações já foram passadas para vocês, então vocês já têm essas tabelas com os fenótipos dos indivíduos, ok? Em relação ao cabelo ser liso ou enrolado. E agora nós vamos tentar descobrir os genótipos, ou seja, quem é azão, quem é azão-azinho ou quem é azinho-azinho. Então, eu já forneci para vocês a informação de que cabelo liso seria uma característica dominante e cabelo enrolado seria uma característica recessiva. Por isso, nós vamos começar pelo cabelo enrolado, que é quem a gente tem certeza. Na tabela, a gente viu que Maria é enrolado, Camila, Rafael, Beatriz e Ricardo. Esses são os indivíduos que possuem cabelo enrolado. Agora, nós vamos tentar descobrir os dominantes, ou seja, aqueles indivíduos que vão ser azão-azão ou azão-azinho. Mais uma vez, como eu já disse para vocês, eu gosto de completar com um azão quem é o dominante para já ficar mais fácil de enxergar. Ou seja, nesse caso, quem tem cabelo liso. Então, João tem um azão, Pedro também, Paulo, José, Renata, Ana e Carlos. Esses são os indivíduos que possuem cabelos lisos, ou seja, que são dominantes. Então, agora nós vamos tentar descobrir os pais e os filhos, como vocês já estão acostumados, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar pelos filhos, Pedro, Paulo e José. Nós vamos genotipar já os três de uma vez só. Se vocês observarem, Pedro, Paulo e José têm um azão. Esse azão, obrigatoriamente, eles têm que ter recebido do pai, do João, porque é o João que tem o azão nessa família. Porque, no caso, a Maria, ela é um azinho-azinho, ou seja, ela não tem azão para enviar. Então, se o João enviou o azão, obrigatoriamente a Maria vai enviar o que para eles? Azinho. Então, os três serão azão-azinho. Eu poderia ter descoberto o José pela Beatriz, ou poderia ter descoberto o Pedro pelos dois filhos, tá? Eu só fiz assim em relação aos pais para vocês verem que existem várias maneiras. Vamos desse lado aqui, ó. A gente vai falar agora da Ana. Ana teve esses dois filhos, ok? Beatriz e Carlos. O Carlos a gente nem sabe o que ele é. Então, quem vai me ajudar a descobrir a Ana é a Beatriz. Beatriz é azinho, certo? Um azinho tem que ter vindo do José, o outro azinho só pode ter vindo da Ana. Vamos ver o filho Carlos. O Carlos é aquele parecido com o que a gente já fez em relação a não conseguir descobrir o genótipo, ó. Carlos recebeu um azão. Não dá para saber se ele recebeu o azão do José ou da Ana. A gente não consegue adivinhar. Vamos supor que ele tenha recebido do José. Nesse caso, a Ana pode mandar azão ou azinho. Não dá pra gente ter certeza. Então, o Carlos vai ser um azão, traço. Esse lado aqui, ó, vamos pra Renata. Renata teve esses dois filhos. Aqui tá bem fácil, né, gente? Camila e Rafael são azinho. Um azinho eles receberam do Pedro, o outro eles só podem ter recebido da Renata. Deixei o João por último, porque talvez ele seja um pouquinho mais complicado que os outros. Mas não é difícil também. João teve esses três filhos, Pedro, Paulo e José, certo? Nós já vimos que esses filhos receberam azão do João, tudo bem? Agora, como a gente vai saber se João é azão-azão ou azão-azinho? Vamos supor que João fosse azão-azão. Ele poderia enviar azão para os três filhos, ok? Mas se o João fosse azão-azinho, ele também poderia enviar azão para os três filhos. Aí vocês vão me dizer assim, professora, mas ele pode, essa chance seria pequena dele enviar 3 vezes o azão e não enviar o azinho. Mas cada vez que eu formo um filho, gente, é um cruzamento novo sendo feito. As chances zeram, elas voltam lá daquele modelo inicial que a gente faz nos cruzamentos. Então, mesmo o João sendo azão-azão,
ou ele sendo azão azinho, ele poderia ter esses 3 tipos de filhos. Então, o João, nós também não vamos conseguir descobrir. Se vocês me perguntarem qual é a maior probabilidade dele, a maior é ter azão, mas a gente não consegue ter certeza, tudo bem? Para quem fez no caderno, depois é só completar a tabela com os genótipos descobertos no heredograma. Ou então, quem fez no formulário era só clicar lá indicando cada genótipo. Vamos agora para o exercício número 2. O exercício número 2, ele não tem assim uma resposta exata, como a gente viu nos outros exercícios. A gente vai trabalhar com discussão. Então, ele diz o seguinte: a herança da cor dos olhos na espécie humana geralmente é representada por um par de alelos que a gente chama de azão, dominante, que é para a cor castanha, ou seja, ter olhos castanhos é dominante, e azinho recessivo, que determina a cor azul. Baseando nessa explicação, analise as informações abaixo, ditas por casais em relação à cor dos olhos do seu bebê, verificando se elas têm fundamento. Então, a gente vai explicar para um casal se o que ele disse está correto ou não baseado na genética. Só para lembrar, castanho é dominante e azul é recessivo. Lembrando que se castanho é dominante, ele pode ser azão ou azão-azinho. Então, um casal que tem olhos azuis. Se esse casal tem olhos azuis, ele é isso aqui, ó, azinho, certo? Disse a seguinte frase: nosso bebê poderá ter olhos castanhos porque os avós têm olhos castanhos. Você acha que isso está correto? Gente, ele tem o gene dominante para enviar para o filho? Não, ele não possui. Então, ele pode ter um bebê de olhos castanhos? Qual seria a resposta? Não, não pode. E como que eu explicaria isso para o casal? Não pode, porque vocês não possuem o gene dominante para enviar para os filhos. Vocês vão enviar apenas o gene recessivo que determina a cor azul, ok? Letra B. Um casal de olhos castanhos disse a seguinte frase: se eles têm olhos castanhos, eles podem ser azão ou azão-azinho, tudo bem? Então, esse casal ele vai ser isso aqui, porque a gente não sabe ainda se eles são azão ou azinho, tá? Nosso bebê poderá ter olhos azuis, porque o avô paterno tem olhos azuis. Bom, vamos pensar assim. Se o avô paterno tem olhos azuis, quando ele for formar o filho, ele enviou um azinho. Então, um dos casais é isso aqui. O pai seria isso, concordam? Agora, a gente vai falar para ele se ele pode ou não ter olhos azuis. O problema é que a gente não conhece o genótipo da mãe. Então, aqui nós vamos trabalhar com a condicional. Você pode ter filhos de olhos azuis? Pode, desde que a mãe seja o quê? Um outro azão-azinho, ou que ela seja uma heterozigota, tá? Então, aqui a gente não vai responder sim ou não, a gente vai responder em relação à condicionalidade dela poder ou não, desde que ela seja o heterozigota, tudo bem? Porque aí, sendo uma heterozigota, esse azinho do pai juntaria com esse azinho da mãe e eles teriam um filho de olhos azuis. Mas isso só será possível se os dois forem heterozigotos. Esse exercício ele foi adaptado de um vestibular e a gente tem que tomar bastante cuidado porque pode confundir. A gente está muito acostumado a ver pessoas com doença terem o genótipo recessivo, mas aqui vai ser ao contrário. Por isso a gente tem que pensar bem claramente e ir escrevendo para não se perder, tudo bem? Então ele vai e diz o seguinte, número 3. Observe o heredograma, onde estão representadas pessoas que têm uma doença determinada por um alelo mutante dominante em relação ao alelo normal, ou seja, quem é doente é dominante, ok? Quem é normal é recessivo. Vocês viram que é o contrário, né? Normalmente é o doente que é recessivo. Por isso que a gente vai tomar muito cuidado para não se confundir, tá? Não sei se vocês se lembram, mas eu já havia indicado, aqui tá clarinho, mas dá para ver, que quando a gente tem um heredograma relacionado a uma doença, alguma alteração, os indivíduos vão ser destacados. Então, eles podem ser pintados, rachurados, riscados, tá? Eu vou fazer aqui para ficar mais claro. Quem que são os pintadinhos aqui? Ou seja, quem tem a doença, né? São esses aqui, ó, que eu tô riscando, tá? Que com certeza no arquivo vocês estão vendo de uma maneira mais clara, tudo bem? Então, agora,
ele não quer saber a genotipagem inteira. Ele quer saber apenas esses genótipos aqui indicados, tudo certo? Então, nós vamos pegar e vamos descobrir os genótipos para chegar nessas respostas. Quem quiser fazer o heredograma inteiro para treinar, pode. Mas nós vamos fazer apenas o que nos foi pedido, tá? Então, vamos lá. Ele precisa saber o 1, 2, esse aqui, tá? Então, a gente já viu que o 1, 2, ele é branquinho, ou seja, ele não tá riscadinho. Então, ele é normal, é uma pessoa normal. Então, no caso, o 1, 2 vai ser o quê? Recessivo. Azinho, azinho, tá? Depois, ele quer saber o 2, 3, que é esse aqui. Esse já vai dar mais trabalho. Por que que ele vai dar trabalho? Porque ele é uma pessoa com a doença, e a doença é dominante. Então, ele pode ser um azão, azão, ou ele pode ser um azão, azinho. Quem vai me ajudar a descobrir? Pode ser a mãe, como pode ser os filhos. Como a mãe já está completada, eu vou usar ela aqui, tudo bem? Esse azão, ele tem que ter recebido do pai, tudo bem? Porque a mãe só tem o que para mandar para ele? Azinho. Então, ele vai ser um azão, azinho, certo? Próximo que eu tenho que descobrir, o 3, 4, que é esse aqui. Esse também tá fácil, né? Quadradinho branquinho, sem alteração, azinho, azinho. E, finalmente, o último que eu vou descobrir é o 3, 7. Esse também é dominante, ele também tem a doença. Então, ele vai ser azão alguma coisa. Como ele não tem filhos ainda, a gente vai olhar os pais, tá? Quem vai me ajudar a descobrir ele, na verdade, é o pai. Porque a mãe, ó, ele recebeu o azão da mãe. Tá vindo aqui, ó, tá vendo? Esse é o casal que teve esse filho. Então, a mãe enviou o azão. Nós vamos ter que descobrir o que o pai é para poder chegar nessa resposta. Só que tá fácil, ó. O pai é branquinho, portanto, ele é normal, ele vai ser um azinho, azinho. Se ele recebeu o azão do pai, o que ele vai ter que ter recebido da mãe? Perdão, se ele recebeu o azão da mãe, o que ele vai ter que ter recebido do pai? O azinho. Então, ele será um azão, azinho também. Após isso, é só completar a tabela. Quem fez no caderno e quem fez no formulário é só clicar indicando cada genótipo, que foi o que a gente fez aqui. Último exercício, número 4. Também vamos genotipar o heredograma inteiro. Então, aqui nós temos heredograma de ovelhas, tá? Então, vocês podem ver que a gente tem trigêmeos aqui, olha, trigêmeos aqui, tá? Que é uma coisa que não é tão comum em humanos e mesmo em ovelhas também não é comum, mas quem desenhou o heredograma fui eu, então eu quis mostrar para vocês como é quando a gente forma trigêmeos, tá? Então, nós vamos continuar da mesma maneira. Então, ele diz o seguinte, a cor branca é dominante, então branco vai ser azão, traço, e a cor malhada é recessiva, vai ser azinho, azinho. Como a gente vai ter que genotipar o heredograma inteiro, vamos fazer igual a gente fazia lá na família fictícia que a gente trabalhou várias semanas, tá? Nós vamos começar por quem a gente tem certeza, que é a cor malhada. Então, todos os riscadinhos que são malhados, a gente vai pôr azinho, azinho, certo? Para depois ficar mais fácil de descobrir os dominantes. Baseado nisso, agora a gente vai trabalhar com os dominantes. Como eu disse, eu gosto sempre de pôr um azão do lado, para ficar mais fácil de enxergar, tá? Tá um pouquinho apertado, mas dá para ver. Então, vamos começar aqui pelos pais dessas ovelhas, né? Aqui tá bem fácil, né, gente? Porque eles tiveram vários filhos malhados, né? Então, vamos pegar esse filho aqui que tá mais fácil para enxergar. Ele foi azinho, azinho, certo? Um azinho ele tem que ter recebido do pai e o outro da mãe, tá? Vamos continuar aqui, ó, no número 2, 1. O 2, 1 não teve filhos. A gente não conhece os pais dele. Tem como a gente descobrir o genótipo? Não, então ele vai ser um azão, traço. Aqui, ó, o 2, 4. O 2, 4 teve essa filha aqui, tudo bem? Um azinho dessa filha veio desse pai. Esse outro azinho só pode ter vindo da mãe, então ela vai ser um azão, azinho. E para terminar, a gente vai trabalhar com o 2, 7. O 2, 7 é aquela situação que a gente viu várias vezes naquela família fictícia. Ele tem um azão, só que a gente não sabe se ele recebeu esse azão do pai ou da mãe, certo? De novo, vamos trabalhar com a suposição. Vamos supor que ele tenha recebido do pai. A mãe ainda pode mandar azão ou azinho. Então, nesse caso, ele vai ser um azão, traço.
Mais uma vez, após terminar a genotipagem, é só completar a tabela com os genótipos para quem fez no caderno ou marcar no heredograma para quem fez na tabela do formulário para quem optou por fazer dessa forma, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima aula.